Olá para você, tudo bem? Tô aqui no Fala Linduca mais uma vez, com muito prazer, para conversar com você sobre esse livro aqui, um livro da Bilê Tati Sapienza. Nós estamos trabalhando com a segunda edição atualizada e o título é Conversa sobre Terapia. Então, esse mês de setembro, nós vamos falar dele, né? Já fizemos alguns vídeos e depois, se você quiser dar uma olhadinha, vão estar disponíveis aqui para você. Bom, então já conversamos um pouco sobre o texto, né? Sobre o livro dela. Então, para a gente contextualizar, ela está falando sobre um caso. Na verdade, ela começa a falar aqui de dois casos, supondo, né? Conversando em terceira pessoa, não casos que ela tenha atendido, mas como se um outro terapeuta tivesse contado alguma coisa para ela. E o caso principal de trabalho que está colocado aqui no livro é o de uma mulher que tem uma queixa, né, sobre a vida estar um tanto vazia, o casamento não ser tão bom. E a queixa é de alguém que está um pouco conformada com a situação, que chega até a terapeuta dizendo: ah, tá ruim, mas é assim mesmo. E tem um momento aqui que eu gostaria de conversar com vocês, que está na página, da página 49 para a página 50 do livro, em que a autora vai dizer assim, ó, então tá lá falando de terapeutas que são muito aconselhadores, né? Então ela diz, e se o terapeuta dessa moça tivesse uma fala mais ou menos assim: você precisa se abrir com seu marido, cobrar dele mais romantismo no casamento, dizer a ele que ele precisa se dedicar menos ao trabalho e mais a você, que ele precisa ajudar os filhos. Então você precisa, ele precisa, né? E um terapeuta que entrasse muito numa fala meio de uma regulação deverística, que na verdade o próprio paciente, o próprio cliente, muitas vezes já tem. É assim que ele chega para nós. Então o terapeuta aqui teria uma outra função, não a de engrossar o coro dessa voz reguladora, dessa voz cheia de moralidade, do certo e do errado, né? Para usar um termo como eu acabei de citar, que é um termo que a Gestalt terapia usa, essa ideia da regulação deverística. Então, a terapeuta, né, aqui no caso, não faz isso. A terapeuta descrita pela Bilê Tati Sapienza é alguém que deixa a conversa fluir sem moralizar a conversa, sem fazer essa regulação deverística, né? E ela está citando, então, imagine se um terapeuta tratasse a coisa assim. Aí ela vai perguntar: será que esse terapeuta acredita que ele sabe realmente o que é melhor para a paciente? Né? E a gente pode se perguntar isso: será que é a gente, terapeuta, que sabe o que é melhor para a paciente? Será que nós podemos nos arvorar do direito de dizer o que o paciente ou a paciente deve fazer? Por isso a gente volta sempre na questão da suspensão, né? Ou da epoquê. A suspensão significa poder lidar também com isso que às vezes aparece de um modo muito forte para nós, como algo a ser dito, e aí de uma forma meio imperativa, né? Do tempo verbal imperativo: faça, haja, resolva. Então é preciso que o terapeuta tenha muito cuidado, porque às vezes ele não está falando tão ordenativamente, mas o modo como ele se apresenta, como ele se coloca, dá a entender para o paciente que ele teria que prestar contas ao terapeuta, que ele teria que fazer porque o terapeuta espera isso dele, porque o terapeuta tem uma expectativa, ou porque o terapeuta acha que o melhor é fazer X ou Y, é adotar comportamento A ou B. Então ela chama a atenção aqui exatamente para isso e coloca o dedo nessa ferida. Será que esse terapeuta realmente acha que sabe? Será que a gente pode se entender como alguém mais sabido do que os nossos pacientes, do que os nossos clientes, né? Então, cada uma das recomendações, ela está dizendo, vai representar uma cobrança. Então, vamos lembrar que sempre para alguém que está fora do que é vivido, a
coisa pode parecer muito mais fácil e nós não queremos que os pacientes, os clientes tenham essa impressão de que a gente está falando de um lugar de distância, de que a gente está falando de um lugar de superioridade ou de verticalidade. Então vamos lembrar, quando a gente trabalha a partir de uma perspectiva dialógica, a gente está num lugar de simetria, a gente está num lugar de horizontalidade. Então eu não posso dizer que por ser terapeuta eu saiba o que é melhor para você, né? Mesmo que às vezes o convite da pessoa, do paciente, do cliente seja esse. O que você acha que é melhor? Então, a gente coloca isso em discussão porque não interessa dizer o que eu faria naquela situação. E a Bilê é muito clara aqui, né? Quando o terapeuta se empenha em apressadamente dar essa resposta do que pode ser melhor, será que ele não está, na verdade, respondendo a uma angústia que é dele? Será que ele não está com isso tamponando o lugar onde a pergunta precisa revolver, a terra, o terreno que precisa ser revolvido ali com as questões que o paciente traz? Tem mais coisa interessante nesse pedacinho aqui e já já nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Claro que eu vou pedir, curta se você gostou, compartilhe se você achar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, comenta o que você está achando do livro, se você tem algum trecho específico que você quer que a gente vasculhe aqui, tá bom? Obrigada, um beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.